E a notícia que muita gente estava esperando saiu. A situação lá na Itália deu uma esquentada. O Flamengo pode fazer um esforço aí para anunciar o seu atacante ainda nessa semana. E sobre o Carlos Miguel no Palmeiras, mudou tudo. Será que o Flamengo pode tentar atravessar a situação por lá? Vamos falar tudo no vídeo de hoje. Tem muitas novidades para esse Flamengo e Inter de domingo, novidades boas, e a gente vai falar tudo já já. Tem a questão do patrocínio também, muitos times correndo atrás, preocupados aí com esse valor exorbitante que o Flamengo tá para fechar, mas no fim das contas pode ser bom para todo mundo. E eu vou explicar o porquê no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Continuando a nossa agendinha da semana, o Flamengo fez o último treino preparatório nesse sábado, viajou para o Rio Grande do Sul, já está por lá para enfrentar o Inter no Beira-Rio às 6h30 da tarde / noite, e é um jogo que pode ser decisivo porque é uma rodada em que pode ter time aí que tá brigando com o Flamengo perdendo ponto. Palmeiras pega o Botafogo, o Cruzeiro tem um jogo complicado fora de casa contra o Mirassol, pode ser também aí que perca algum ponto, e o Inter vem com o time completamente reserva, e o Flamengo, a gente vai falar já já da escalação e todos os detalhes para o Flamengo e Inter, mas antes eu vou só lembrar vocês, ó, Eroste Company, lá na eroste.com.br, hoje eu tô de Pedro Queixado aqui fazendo a reverência, então são as camisas mais legais, as melhores estampas aí, camisas como essa aqui, ó, tem dessas estampas mais tranquilas, só com uma estampa pequenininha, tem das maiores, como a de ontem, do Adriano Imperador, então não perde tempo, vai lá no site e aplica o cupom LUCÃO10 para ter 10% de desconto em qualquer compra sem limite, beleza? Lembrando que lá no Instagram tá rolando sorteio de uma camisa também. Chega lá no post fixado, comenta e segue as instruções para você concorrer a uma camisa no sorteio no iniciozinho de setembro. Fechou? Conto lá com a participação de vocês para me dar uma moral. Mas voltando agora aqui, vamos falar sobre Flamengo e Inter hoje no Brasileirão. Depois a gente fala sobre Flamengo e Inter na Libertadores. Mas hoje, como eu disse, é uma rodada que pode ter muita coisa mudando. Como eu disse, o Palmeiras pega o Botafogo. Os dois times devem estar bem mexidos aí por conta de decisões que eles vão ter na Libertadores. O Palmeiras já foi bem, já abriu uma vantagem legal no jogo da ida, mas muita coisa pode acontecer nessa partida e é importante o Flamengo somar pontos e, se possível, vencer. E a gente vai ver agora aqui que tem muita chance para o Flamengo nesse jogo aí. Vamos lá. Dia de Mengão no Brasileirão, 6h30, horário de Brasília, na Beira-Rio, em Porto Alegre. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, transmissão do Premier, só a TV fechada passando. Retornos de De La Cruz, Michael e Danilo entre os que viajaram. Ainda não estão nos relacionados para a partida, mas eles viajaram. Então, isso faz com que o Flamengo só tenha oficialmente fora de combate o Pulgar. Então, DM dando aquela esvaziada de novo no Flamengo, que é muito importante. Flamengo dando todas as opções possíveis para o Felipe Luiz. Existe a possibilidade de Cleiton jogar na zaga no lugar do Léo Ortiz, que vem jogando partidas consecutivas. Se eu não me engano, nos últimos 10 jogos o Léo Ortiz jogou direto. Então, Cleiton pode entrar na zaga do Flamengo, mas a gente só acaba sabendo em cima da hora. A zaga, que a gente já vem falando há muito tempo, é líder de minutagem. Felipe Luiz ainda reluta bastante em poupar zagueiros. E como a gente vinha falando,
Ao contrário do que era esperado, o Flamengo poupar no jogo de hoje, a tendência é o Flamengo ir com o que tem de melhor hoje e o Inter reserva, o que aumenta muito as chances de um resultado positivo para o Flamengo e aumenta ainda mais as chances do Flamengo conseguir abrir uma gordurinha no Brasileiro. Então, a gente vai acompanhando, chegando mais perto aí do horário do jogo, qualquer novidade a gente solta aí nas postagens ou de repente um novo vídeo, mas a tendência é o Flamengo ir com força total. A única coisa que vem falando é que pode ser que um dos zagueiros seja poupado, nesse caso o Léo Ortiz. Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Inter hoje no Beira-Rio: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz ou Cleiton com o Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas ou o Vinha na lateral esquerda. Ah, mas o que tem de melhor não é o Alexandro. Na lateral esquerda, eu hoje não vou dizer quem é reserva, quem é titular, porque eu acho que nem o Felipe Luiz sabe, tá? Ele faz um revezamento ali. Acho que precisa botar o time principal, tá todo mundo 100%. Acho que ele vai de Alexandro. Mas hoje, como o Alexandro jogou a última partida, eu acredito que entre, como o Globoesporte.com aqui citou, o Ayrton Lucas, mas com a possibilidade do Vinha entrar também. O Vinha vem jogando bem. Não acho que o Flamengo tem que considerar o Vinha como uma terceira opção, não, tá? O Vinha é muito bom jogador. Comenta aí, qual é a ordem que vocês consideram para essas três opções de lateral esquerdo que o Flamengo tem? Quero ver nos comentários, a gente vai debater sobre esse assunto. Meio campo com Jorginho, Alan e Arrascaeta é hoje o meio campo considerado titular, levando em conta que o Pulgar continua de fora, então o Alan é o cara da marcação ali, considerado como a primeira opção. Apesar de muita gente dar uma torcidinha de nariz, não achar que ele é no nível dos outros jogadores, ele é hoje o primeiro cara ali a ser escolhido para essa função de marcação no elenco do Flamengo. Então, a tendência é jogar hoje Jorginho, Alan e Arrascaeta no meio campo. E na frente, o ataque que para mim é o ataque com mais potencial no Flamengo. E aí eu vou explicar por que talvez hoje não seja considerado titular 100%, mas que para mim é o ataque entre todos os possíveis o que mais agrada, que é Samuel Lino na ponta esquerda, Pedro centralizado e Luiz Araújo de ponta direita. Ah, mas o Plata tá comendo a bola, tá correndo muito, tá jogando bem. Concordo, concordo que ele pode jogar muitos desses jogos, mas, na minha opinião, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino é a formação que o Flamengo fica com maior poder de fogo ali no ataque, principalmente com a Arrascaeta armando. Então, meu amigo, a zaga do Inter que se cuide, porque o Flamengo entrando realmente com esse desenho lá na frente vai dar trabalho. Comenta aí, qual é o seu ataque preferido? Quem você escalaria nos três atacantes ali do Flamengo? Qual é a sua opção principal? Quem você gostaria de ver? Se fosse você, o Felipe Luiz, quem seriam os três escolhidos para atuar lá na frente? Quero ver seu comentário aí pra gente continuar debatendo. Desfalques, como eu disse, só o Eric Pulgar. Pendurados, Alan, Léo Ortiz, Léo Pereira e Pulgar. E a provável escalação do Internacional com Rocher ou Antony no gol. Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Bernabei. Globoesporte.com traz o Bernabei, tem outros sites falando aí no lateral esquerdo reserva. Vamos ver. Meio campo com Richard ou Luiz Otávio, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho. Na frente, Borré e Valência, que hoje são reservas, tá? O outro atacante lá, o Altão, que jogou o primeiro jogo, Ricardo Matias, se eu não me engano, o nome dele, né? É o considerado titular. Então, o Inter, apesar de um time reserva, um time alternativo, um time forte, não dá para o Flamengo subestimar, mas o Flamengo tem muito mais time, tem todas as condições de vencer essa partida.
E tem um detalhe a mais, que é o fator baixa procura por ingressos nessa partida. Até ontem, pelo que saiu aí na mídia, cerca de 15 mil ingressos vendidos só para esse jogo, muito por conta aí dessa trilogia, né? Então, o pessoal do Inter deve estar mais focado em comprar ingressos para o jogo de quarta-feira, que é o jogo decisivo da Libertadores, mas vamos ver. Então, Flamengo confirmando que vai jogar com essa força, se não total, praticamente total, com essa possibilidade só de ter um zagueiro ali alternativo, o Cleiton entrando no lugar do Léo Ortiz. Na minha opinião, eu entraria até com o João Vitor ali, porque ele é destro, acho que faz mais sentido jogar Léo Pereira na esquerda e João Vitor na direita. Mas o que está saindo aqui nas prévias do Globoesporte.com, da galera que acompanhou os treinos, é o Cleiton. Mas vamos ver, a gente sabe que não dá para ter 100% de certeza, só na hora do jogo lá, 5h30 da tarde, uma horinha antes da bola rolar, sai aí a escalação oficial e a gente fica com as dúvidas sanadas. Arbitragem para o jogo, Rodrigo José Pereira de Lima, encostou é falta. Deu um toquinho, é falta. Aquela média de quase 30 faltas por jogo. O árbitro que apitou o Flamengo e Inter no meio de semana, de fora do Brasil, não lembro o nome dele agora aqui, mas é um cara com estilo que eu gosto, que marca poucas faltas, ele tem uma média aí de 10, menos de 12 faltas por partida, deixa o jogo rolar. Para o Flamengo, que tem um jogo físico de pressão lá na frente, é muito importante árbitros com esse perfil, mas esse de hoje, infelizmente, é mais um daqueles árbitros que fica apitando o tempo todo, é o árbitro, sei lá o que, não tem nem o que chamar, a guarda de trânsito, o que apita o tempo todo aí? Micro-ondas, enfim. Assistentes, Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco, e Alex Ang Ribeiro, de São Paulo, o VAR, Hilbert Estevan da Silva, também de São Paulo, é uma pancada de paulista apitando o jogo do Flamengo, né? É uma beleza. Vou nem entrar no mérito aqui. Mudando de assunto, o treinador da equipe sub-20 do Flamengo, Bruno Pivetti, concedeu entrevista à Flamengo TV e foi perguntado sobre sua relação com o técnico Felipe Luiz. Pivetti afirmou que teve contato com o treinador do time profissional rubro-negro, mas que está ciente da alta demanda do trabalho de Felipe. Eu tive um contato com o Felipe Luiz. Claro que as demandas do profissional são bem intensas, entendo isso. Sou treinador de categoria profissional, entendo as demandas que se tem na categoria, nós estamos em sintonia. Mas quem acaba fazendo esse processo de ligação é o Alfredo Almeida, diretor da base. Essa é uma das funções dele dentro do clube, disse o Bruno Pivetti. É isso, e tem que ter essa sinergia para entender como é que está o processo na base, para o Bruno Pivetti entender o que ele precisa focar para, de repente, desenvolver determinado jogador, determinada função naquele jogador. Felipe Luiz, bota o Lohan para fazer ali uma função um pouquinho mais defensiva, naquele momento sem bola. Estou precisando dele mais completo em relação a com e sem bola. Prepara o Lohan nesse sentido, porque eu já estou visando colocar ele para jogar daqui a um tempo. Então, um exemplo, tá? Então, tem que haver essa conversa de fato para o time profissional beber da fonte, conseguir se aproveitar do desenvolvimento dos jogadores da base. Transmissão de Flamengo Internacional do jogo de quarta-feira quebrou recorde de 15 anos na Globo. Flamengo Inter rendeu à Globo 35 pontos de audiência no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira 13, maior marca de um jogo de ida das oitavas da Libertadores em 15 anos. O duelo igualou o recorde do torneio em 2025 e registrou 25% de crescimento em relação à média do campeonato no Rio. Em São Paulo, a transmissão marcou 19 pontos. Tá aí, mais um recorde, né? Bota pra conta aí. E agora, vamos falar do assunto patrocínio do Flamengo, que convocou uma reunião do Conselho para votação para a próxima terça-feira, 19, e aí na pauta, essa empresa que foi a escolhida vai entrar para ser votada e confirmada. Apesar do Flamengo ter dito
que vai anunciar na segunda-feira, de fato deve anunciar o nome, mas se a reunião do conselho está convocada para terça, o martelo mesmo oficialmente provavelmente só vai ser batido na terça-feira. Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa situação. O fato é, independente de Sportingbet, Superbet, Betano está um pouquinho por fora mais, a tendência principal é Sportingbet, mas ainda com uma corrente aí entre as pessoas que cobrem o clube, dizendo que pode ser ainda Superbet. Independente disso, é muita grana, vai ser disparado o maior contrato do Brasil e os outros times estão ficando desesperados. Mas desesperados não é de raiva do Flamengo, afinal, o Flamengo só criou uma concorrência, abriu uma disputa de preço para atualização do seu patrocínio. Finalizou o contrato com a Superbet, divulgou para as empresas, olha, eu estou com a vaga livre no patrocínio Master do Flamengo, o valor mínimo que eu aceito é X, e eu peço que quem tiver interesse apresente as propostas durante a próxima sexta-feira até a hora tal, a hora X, que nós vamos avaliar e anunciar o vencedor na semana seguinte. Foi isso que aconteceu e as empresas começaram a entrar em contato, fazendo propostas em momentos diferentes. Segundo Mauro César, Sportingbet venceu. Tem quem diga ainda, como o Vene Casagrande e outras fontes, que a Superbet foi a melhor. E a gente só vai saber depois. O fato é que principalmente o Palmeiras está muito mexido com a situação, porque além de serem valores muito maiores, eles estão duvidando que a Sportingbet possa ficar com os dois times com a marca mais forte no momento, nesse sentido de caixa forte, de serem times protagonistas do futebol brasileiro no momento. Então, eles estão com medo da Sportingbet fechar com o Flamengo e sair do Palmeiras. Não acho que vai acontecer, mas existe esse medo pelo lado de lá e existe uma comoção aí de forma geral nos times do Brasil, correndo atrás para recalcular, renegociar os seus contratos de patrocínio, tendo em vista essa renovação com o Flamengo aí, que pode chegar a 250 milhões ou mais, tá? A gente tem uma informação do João Guilherme na Flamengo TV que faz a gente pensar que esses valores podem ser maiores. Vou trazer aqui a informação para vocês que o narrador, né, demonstrou ansiedade, destacou que o acordo seria o nono maior da Europa. Ele dizendo isso, que esse acordo é o nono maior da Europa, se o Flamengo estivesse lá, ele estaria como a nona camisa com o maior patrocínio Master. Eu fui atrás e apurei quais são os 9 maiores da Europa, os 10 maiores, né? Para entender em que patamar estaria aí esse contrato com o Flamengo. E aí, primeiro a fala aqui detalhada do João Guilherme. O novo patrocínio Master do Flamengo seria o nono maior da Europa, em termos de patrocínio em camisa de time. Colossal Flamengo, comentou o João Guilherme em publicação no X, né? No Twitter. E aí, comparado ao ranking Football Benchmark aqui da Flamengo, teria que superar o Tottenham para ser o nono. Tottenham que tem esse nono contrato por lá. E para superar o Tottenham, sabe quanto que o Tottenham ganha pelo Master? 284 milhões de reais. Ou seja, é muito provável que os valores sejam até maiores do que vem sendo falados aí. É muita grana. Chegando em 280 milhões, o negócio ia passar do 1 bilhão e 100 milhões pelo contrato total, caso haja aquela renovação automática de 1 ano, passando de 3 para 4 anos. Então, e aí o ranking aqui, o primeiro lugar é o Real Madrid com 440 milhões, Barcelona o mesmo valor, Manchester United também o mesmo valor, e United
é um exemplo de time que não consegue sobressair, mesmo tendo os maiores contratos. Ele tem uma visibilidade absurda, mas não consegue colocar no campo esse grande poder financeiro, né? E aí todo mundo fala, o Flamengo tem que ganhar tudo, e o United não ganha nada por lá, e tem os maiores contratos, a maior visibilidade por lá na Inglaterra. PSG, 443, está até acima. Por que ele está em quarto aqui? Não sei. Enfim, deve ter atualizado há pouco tempo, né? Manchester City, 410, Liverpool, 369, Arsenal, mesmo valor, Bayern, 316, Tottenham, 284 em nono, e o Atlético de Madrid, 252. Então, para o Flamengo assumir essa nona colocação, ele teria que superar os 284 milhões, muita grana, e vamos esperar para ver o anúncio, porque é muito dinheiro. Mas agora vamos direto pro mercado da bola, e pode ter novidade absurda essa semana. Vamos falar sobre tudo isso agora. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível, e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games, ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora aqui primeiro de um boato, que viram um grupo de scouts do Flamengo presente no Fluminense e Fortaleza, no Maracanã. E aí o Twitter, a galera do Mengão começou lá, a FlaTT começou a levantar um boato de que o Flamengo estaria de olho no Kevin Serna do Fluminense. Mas é absolutamente na base do chute. É um bom jogador, mas não acho que faz sentido o scout do Flamengo estar de olho num jogador que faz uma função ali de ponta direita, e é uma das posições até mais inchadas, com opções demais no Flamengo. Então, só trazendo aqui a notícia, mas é boato. Não acho muito provável que seja esse o jogador observado. Acho que eles podem estar até olhando de forma geral os dois elencos para tentar fazer aí alguma iniciativa de mercado, mas não necessariamente no Kevin Serna, que era um nome muito falado aí pela galera ontem. Acho que até porque o Kevin Serna foi um cara que jogou muita bola na partida de ontem, mas não é informação nenhuma sobre o jogador. A informação é somente de que existia, de fato, essa equipe do Flamengo observando no jogo de ontem. Castelhanos está muito irritado com a diretoria da Lazio, principalmente porque ele está vendo que a disputa por posição lá no elenco não vai ser das mais tranquilas, assim como não seria aqui também, mas o fator dele tá aceitando, assim, tudo bem, não querem negociar, mas tudo bem, eu fico porque eu sou titular absoluto aqui. Não tá tão claro para ele que ele vai ser titular, ele tá se irritando um pouco com isso por lá e tá forçando ainda mais a barra para sair de lá, tá pedindo essa reunião que ainda não aconteceu para falar, para insistir, dizendo que quer vir pro Flamengo. Ele tem contatos recorrentes com o José Boto, já falou com o Felipe Luiz em determinado momento, então ainda existe uma chance de Castelhanos chegar ao Flamengo. O Flamengo tá ali, ó, na espreita e com grana em caixa para fazer uma nova investida, caso haja uma sinalização positiva da Lazio, tá? Então, existe uma chance e o Flamengo tá pronto para fazer um esforço e anunciar o jogador ainda essa semana ou no máximo na próxima, porque a janela daqui a pouco tá fechando. E é uma outra informação aqui em paralelo. O Flamengo continua tentando convencer o Lucas Beltrán a vir pro Mengão. Ele que aí ao contrário, o Flamengo já tem um acerto com a Fiorentina, precisa convencer o jogador a vir, mas ainda
não houve o acerto. Tem o Zenit, que fez uma proposta nos mesmos moldes da do Flamengo, deve ser aceita também, mas ele não fechou com o clube russo, pelo menos por enquanto, e o Flamengo segue na briga, principalmente na briga ali, na briga mental, convencimento do jogador a vir para a América do Sul de novo, mais especificamente pro Flamengo. Vamos ver o que vai dar. E agora vamos falar aqui sobre o Carlos Miguel, que a gente trouxe até então que o Flamengo podia ter dado mole, porque o Palmeiras estava fechando por um preço muito bom. Mudou um pouco a situação, os valores divulgados ontem é que o Carlos Miguel pode estar fechando por 6 milhões de euros, com 20% ficando com o Nottingham Forest e num contrato de 5 anos. E aí, ainda assim, eu acho que seria um ótimo negócio para o Flamengo. E aí fica a pergunta, será que faz sentido o Flamengo tentar aí no último momento atravessar o negócio, pagar mais de 6 milhões de euros, pagar mais de salário pelo Carlos Miguel e trazê-lo para o Mengão para disputar a posição com o Rossi e disputar em pé de igualdade, porque o Carlos Miguel é um ótimo goleiro? Acho que é tarde, acho que o Flamengo teria que ter ido antes, porque ele já está naquela fase de troca de documentos, pode já estar com tudo muito encaminhado, que é o que vem sendo dito, mas eu acho que os valores são interessantes. Se o Flamengo tivesse oferecido o que ofereceu pelo Brasão, os 7 milhões de euros, hoje, muito provavelmente, o Carlos Miguel estaria indo para o Flamengo. Então, comenta aí a sua opinião sobre esse assunto. Se você acha que o Flamengo deve ainda tentar uma última cartada, uma atravessada no negócio, eu acho até que o Flamengo deveria, mas acho que é um pouco tarde. E de qualquer forma, o Flamengo segue no mercado em busca de atacante, de zagueiro e também de goleiro. É o mantra aí do Flamengo nessas tentativas para esse finalzinho de janela aí, essas 2 últimas semanas para fechar a janela. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.